Olá pessoal, tudo bom? Então, na nossa aula de hoje, começar com um- uma mensagem, né? Saber esperar é uma virtude. Aceitar sem questionar que cada coisa tem um tempo certo para acontecer é ter fé. Então, tenhamos fé em nós, tenhamos fé em momentos bons, porque tudo vem na hora que tem que vir. Certo? Se está acontecendo tudo isso, dessa distância, desse isolamento social, é para a gente aprender alguma coisa. Então vamos tirar lições deste momento, certo? Falando lá sobre as relações ecológicas. Então as relações ecológicas elas podem ser harmônicas, intraespecíficas ou desarmônicas, intraespecíficas, interespecíficas. Intraespecífica, só para a gente relembrar, é a interação entre seres da mesma espécie. E interespecífico é a relação entre seres de espécie diferente. Relações harmônicas são as relações que trazem benefício. Então, nenhum dos dois seres será prejudicado. Ou os dois podem ser beneficiados, ou um é beneficiado e para o outro tanto faz, certo? As relações desarmônicas não. Nas relações desarmônicas, sempre um ser será prejudicado, certo? Então, falando disso lá. Quando a gente fala em relação desarmônica, então, é a relação ecológica que vai acontecer entre seres ou da mesma espécie ou de espécie diferente, em que um sempre será prejudicado. Canibalismo. Quando a gente fala em canibalismo, canibalismo é a relação em que um ser mata outro ser da mesma espécie para se alimentar, certo? Quando eu estava preparando essa aula de canibalismo, eu fui procurar imagens, altas imagens de seres humanos, mas muita imagem falando sobre serial killer. Bem tenso, começou até a me dar uma embrulhação no estômago ali, porque eu achei muito forte. Essa questão dos gafanhotos, né? Então a fêmea não é uma regra, mas a fêmea come a cabeça do macho depois da cópula. Então o macho ele não pode dar bobeira. É como a viúva negra, né? A viúva negra também, se o macho der bobeira, ela come ele. Aqui está uma relação entre anfíbios. Os ursos polares, devido ao que está acontecendo agora de derretimento de geleiras e a escassez de alimento, eles estão praticando canibalismo. Foi feito também uma época uma experiência com ratos, em que eles colocaram os ratos todos dentro de um viveiro e foram dando alimento. Na medida que eles foram tirando os alimentos dos ratos, eles começaram a se comer. Isso acontece com porcos também quando eles se sentem estressados. Coloquei uma foto aqui de uma leoa, é uma foto linda, mas as mães, quando elas percebem que os filhos não vão ter condições de sobreviver, elas comem eles. E acontece também a questão do infanticídio. Quando um macho ele tenta entrar naquele grupo, né? Ele compete com o macho alfa. Quando ele ganha desse macho alfa e as leoas têm filhotes, ele comete um infanticídio, que ele come todos os filhotes daquele grupo, porque as leoas, elas sempre estão predispostas para cópula. Tem uma exceção, quando elas estão com filhotes. Então, elas se dedicam totalmente aos filhotes e não estão disponíveis para cópula. Então, o novo macho alfa, né, que ganhou a competição, ele come todos
os filhotes para que todas as fêmeas estejam disponíveis para ele ter os filhotes dele. Quando a gente fala em competição, ó, um exemplo de competição eu acabei de dar no outro slide, dos leões. Então, a competição, ela pode ser intraespecífica entre seres da mesma espécie e também interespecífica entre seres de espécie diferente. Para que é feita a competição? A competição, ela vai ser por questão de espaço, por questão de alimento, pelas fêmeas também, e ela é um mecanismo importante para regular a densidade populacional de uma espécie. Então, ali nós temos as competições intraespecíficas, os lobos ali também, né? Essa questão dos alces, eles brigam geralmente, né, até um desistir ou até a morte. Teve um documentário que eu assisti que os biólogos eles estavam gravando e os alces eles encaixaram as galhadas um no outro. Um deles acabou morrendo. Ele quebrou o pescoço. E o outro ele ficou encaixado, ele ficou enroscado naquilo ali. E eles são animais que eles têm medo. Então, para os biólogos conseguir chegar perto deles, quando eles iam chegando perto, o outro alce ele ia escapando, só que ele estava arrastando o morto junto. E eles pesam muito. Aí eles tiveram que dar um sedativo. Aí quando esse animal ele apagou, aí eles foram lá com todo cuidado, utilizando até ferramenta para conseguir desenroscar toda a galhada, né? Porque senão ele ia acabar morrendo também. Que adiantou, ganhou a competição e vai morrer também. E na competição interespecífica, geralmente é por alimento e por local de abrigo também, né? Então ali nós temos uma leoa ali brigando com uma hiena. A hiena, como a gente já viu numa outra aula, ela é comensal. Então ela vai se alimentar da carcaça do resto que os leões não querem mais. Também temos pássaros ali. Ali as hienas e os abutres. Como eu disse para vocês, a competição é um importante regulador de densidade populacional. Então isso tem a ver com o princípio de Gauss. No princípio de Gauss, quando duas espécies diferentes habitam no mesmo ambiente, têm mesmos nichos, uma tende a excluir a outra. Esse mecanismo determina o controle da densidade de duas populações que estão interagindo e a extinção de uma delas ou um outro nicho ecológico para uma delas, né? Então ela migra daquele local para um outro lugar. Predação. Predação é quando uma espécie, o predador, se alimenta de outra espécie, a presa no caso. Então ali nós temos no predatismo vários e vários exemplos dentro aqui da nossa biodiversidade, né? Procurei algumas imagens bem bonitas para passar para vocês. Aqui a cobra ela estava tentando escapar, mas o crocodilo não deixou. E aqui a legenda desse desenho ela falava assim: quem que está predando quem? Identifique a relação ecológica correta. Porque tá ali a lagartixa se alimentando de uma mariposa e a cobra se enrolando na lagartixa. Não dá para saber se a cobra tá tentando ajudar. Desenho, né? Mas, no caso, a lagartixa está se alimentando e a cobra vai se alimentar da lagartixa. E aqui, a aranha com uma formiga. Parasitismo. Parasitismo é quando um ser ele habita e tira os nutrientes de outro ser sem a intenção de matar. Então, no parasitismo, nunca tem a intenção de matar. Porque qual o intuito de uma lombriga matar um ser humano? Ela morre também, não é? Então, o parasitismo ele vai tentando tirar os nutrientes aos poucos
mas isso vai variar da quantidade de parasitas que tem num determinado corpo, né? Então, existem os ectoparasitas. Ectoparasitas são os parasitas externos, que geralmente se alimentam de sangue. Aqui nesse primeiro slide, nós tínhamos ali uma lampreia, né, que é um agnato, que é o peixe sem mandíbula. E aqui nós temos os carrapatos, um exemplo, mas existe a sanguessuga, as pulgas, piolho, certo? E isso aqui é um endoparasita. Isso é uma quantidade de lombriga que foi retirada de um menino de 4 anos de idade. E nós temos ainda dentro da nossa natureza os holoparasitas e os hemiparasitas. Holoparasitas são parasitas que vão. Isso aqui relacionado com plantas, né? Então, os holoparasitas, eles vão lançar as suas raízes austórios para dentro dos vasos do floema, retirando da planta a seiva elaborada. E o hemiparasita, ele vai lançar a sua raiz para dentro dos vasos do xilema. Então, ela ainda vai realizar a fotossíntese. Nenhuma dessas, assim, mata uma planta, né? Então, aqui nós temos o cipó-chumbo, que é um holoparasita. E aqui nós temos as epífitas, que podem, né, se tornar hemiparasitas, que aqui é a erva de passarinho. Os herbívoros também são considerados predadores, neste caso aqui, quando ocorre a herbivoria. Então, herbivoria seria quando um herbívoro ele se alimenta de toda a folha. Então, a planta ela não consegue realizar fotossíntese. A planta acaba morrendo. Isso é quando dá. Essa foi uma preocupação muito grande agora com essa nuvem de gafanhotos que está rondando por aí. Que estava quase vindo para o Brasil, né? Sorte que veio o ciclone bomba e expulsou eles. Eu não sei o que é melhor e o que é pior. Então, aqui nós temos um exemplo de folha que ela é quase que totalmente comida pelos herbívoros. Nas relações desarmônicas ainda nós temos o amensalismo. Este amensalismo é quando uma espécie libera uma substância tóxica que impede o desenvolvimento de outra espécie, tá? Aqui a questão do pinus e do eucalipto, onde eles estão, principalmente o eucalipto, né? Ele libera uma substância tóxica no solo que impede o desenvolvimento das plantas. Então, geralmente, onde tem plantio de eucalipto, não tem plantas rasteiras, nem eucalipto nem pinos. Além dele liberar essa substância tóxica, ele ainda suga toda a água e nutriente do solo. E a maré vermelha, que é realizada através das algas rodófitas. Então, essas algas vermelhas, elas liberam uma substância também na água que impede o desenvolvimento de outras espécies. E dos erros mais certos que tiveram, né, foi quando Fleming fez um cultivo num final de semana e quando chegou na segunda-feira no seu laboratório, ele foi olhar e as bactérias não tinham se desenvolvido. Ele foi analisar por que as bactérias não tinham se desenvolvido. Aí ele viu a existência de um fungo. Esse fungo ele denominou de penicillum, que é a penicilina, que é um dos mais potentes antibióticos utilizados até hoje no mercado, certo? Eutrofização é quando as algas, dejetos, né? Isso acontece muito lá no rio Tietê. Então eles liberam muitos dejetos na água e esses dejetos eles vão aumentar a quantidade de bactérias anaeróbias e vai fazer com que haja uma proliferação de algas e essas algas elas impedem que a luz do sol penetre para que as algas que estão lá no fundo dos lagos, rios, façam fotossíntese.
Então, aqui nós temos um exemplo de eutrofização. E aqui... Então, assim, é muito denso essa quantidade. Então, impede mesmo que a luz do sol passe e que as algas lá realizem fotossíntese. O esclavagismo eu acho incrível. O esclavagismo é quando uma espécie entra no habitat de outra espécie, sequestra as larvas e faz com que as larvas trabalhem para ela. É como um exemplo de escravidão. Aqui nós temos uma espécie de formiga, então ela vai sequestrar as outras para fazer com que elas trabalhem para ela. É engraçado. Fatores adaptativos. Camuflagem. Camuflagem é quando um ser tem a sua coloração e formato do corpo específico para se confundir com o ambiente, certo? Então aqui nós temos um exemplo ali de mariposa, em que ela parece uma folha, um bicho-pau, né, um gafanhoto, e eles vão se camuflar no habitat em que eles estão. É incrível a natureza, né? Eu acho maravilhoso tudo isso. Mimetismo é quando uma espécie se assemelha com outra espécie que tem algum tipo de veneno ou uma substância tóxica que vai proteger ela dos predadores. Então aqui nós temos uma borboleta monarca e tem a vice-rei. A vice-rei, ela se assemelha à monarca, porque a vice-rei, ela é comestível. A monarca, ela é tóxica. Então a vice-rei, ela se protege sendo semelhante à monarca. A coral falsa e a coral verdadeira também. Você vê uma cobra com a coloração de uma coral, você não vai nem chegar perto. E numa dessa, era uma coral falsa que não tem risco nenhum. E o aposematismo vai ser com que alguns seres vivos, principalmente questão de pererecas, elas tenham coloração forte. E essa coloração forte, como eu já disse para vocês em sala de aula e sempre repito, esta coloração forte, ela demonstra que essa espécie é venenosa. Certo, galera? Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijo grande e até a próxima!